Olá, pessoal, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Gostaria de dar bem-vindos a vocês ao nosso webinar sobre a reforma tributária. Hoje, nosso webinar é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Nós trouxemos para uma sala de aula, porque aí assim as pessoas conseguem fazer perguntas. A gente quer fazer um bate-papo bem leve, um bate-papo com o intuito de hoje é tirar as dúvidas de vocês sobre a reforma tributária. Nós não vamos falar de software, nós vamos trazer mais informações práticas de como a reforma está. Por isso que nós convidamos a consultora Juliana. A Juliana é especialista na área. A Juliana tem mais de 20 anos com consultorias em empresas. Então, a gente quis trazer para vocês uma pessoa que realmente entende do assunto e fala com propriedade sobre a reforma tributária. Durante o nosso webinar, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas. Se vocês quiserem ligar as câmeras também, seria até legal para a gente ver vocês quando vocês fizerem as perguntas para nós. E a Juliana vai respondendo vocês, as dúvidas que vocês tiverem durante o webinar. Eu só peço que vocês levantem a mão quando vocês quiserem fazer a pergunta, que assim a gente vai direcionando e todo mundo consegue tirar as suas dúvidas. Se vocês ficarem com alguma dúvida em relação ao nosso software, em relação à usabilidade da NW, a Gabi também está aqui. E aí a Gabi pode conversar com vocês e tirar dúvidas de vocês sobre a NW em relação à reforma tributária, tá bom? Então, Juliana, muito bom ter você aqui com a gente hoje. É um prazer receber você. Vou passar a bola da vez para você. Bom, boa tarde a todos. Eu que agradeço, né? E a gente dorme e acorda com esse assunto hoje, né? Então, eu espero ajudar um pouco, né? Auxiliar aí a esclarecer algumas dúvidas. E conforme você mencionou, né? O pessoal pode ir perguntando. E caso, né, de imediato eu não consiga responder, porque são muitas informações, ainda algumas coisas aguardando a regulamentação, e aí fique tranquilos que eu pego a informação, depois logo em seguida eu passo, ou a gente manda no e-mail sem problema, tá bom? Posso começar a compartilhar aqui? Pode. Deixa eu procurar a tela. Um momentinho, compartilhar janela. Pronto? Todo mundo tá vendo? Tudo certo, Juliana. Tá. Bom, então, quando a gente fala o primeiro ponto da reforma tributária, então, assim, eu não vou ficar entrando em legislação, né, porque a legislação que foi o que as meninas me pediram, né, legislação, a gente é fácil o acesso, então eu fiz um resumo, e por ser professora, né, a mania de professora para resumir. Então, além de contadora, só completando ali, eu sou docente também na área contábil, né, e administração de empresas. Então, a gente acaba trazendo uma forma talvez um pouco mais clara, né? Então, eu não vou usar muito o termo legislação aqui, o legislativo, para não ficar muito cansativo. Mas aí, esse primeiro ponto é o que a gente precisa entender referente aos novos tributos, né? Então, alguns tributos deixarão de existir porque novos virão. E aí, essa questão desses novos tributos, que é onde a gente vai ter que começar a prestar atenção, acompanhar essa evolução e começar a verificar aquilo que vai afetar ou não a nossa empresa, né? Então, a questão da reforma como a gente fala, que veio isso, é de anos que vem vindo para que haveria essa necessidade, né, o interesse da reforma, pelo fato do IVA,
que é o mencionado, que é o valor agregado, né, ao produto. Então, assim, ele já vinha sendo estudado, por que não foi aprovado antes? Porque o que está acontecendo agora, né, estudando tudo que iria acontecer, todas as mudanças e o que iria afetar. Mas, em regra geral, então, o que a gente precisa entender? Em outros países, realmente já existe o IVA, eles já trabalham, né, que é esse valor agregado, só que como nós somos Brasil, nós vamos ser um pouco diferente. Então, ao invés de ter um IVA só, nós vamos ter dois. Por isso que a gente fala o IVA dual, tá? Então, o que a gente vai ter, precisa prestar atenção aí nessas questões dos tributos, tá? Então, nós teremos o novo CBS, que ele vai fazer o quê? Ele vai unificar PIS e COFINS, tá? Então, quando a gente fala de CBS, vai unificar PIS e COFINS. E quando a gente vai falar de IBS, entra o ICMS e o ISS, tá? Então, são esses que a gente vai ter que ficar mais atento e são esses que, de certa forma, a gente tem uma certa dificuldade em estar analisando e vendo aí crédito, não crédito, e quem paga, né, o quem não paga, o estado que eu comprei. Então, a ideia deles é isso, deixar de existir esses quatro, né, PIS, COFINS, o ICMS e o ISS, né, e aí nisso vir esses dois novos impostos, que essa unificação, é o CBS e o IBS. No caso do IPI, a gente está ali como alíquota zero, e tem algumas exceções, por quê? Quando falou em primeiro momento, estava falando que realmente iria alinhar o IPI para o nacional, porque o IPI é o imposto federal. Mas houve uns questionamentos por causa da Zona Franca de Manaus. A gente sabe que lá na Zona Franca de Manaus, eles têm alguns benefícios, e se tirasse esse benefício de lá, iria ser, toda a estrutura que foi criada iria ser prejudicada. Então, por isso que a questão do IPI haverá alíquota zero em algumas exceções. Então para a indústria, é um ponto importante, porque, às vezes, se você tiver os concorrentes lá na Zona Franca de Manaus, vai ter que analisar aí também, porque lá eles vão conseguir ter uma alíquota diferenciada. E o novo, até então, que é o imposto seletivo. Alguns falavam assim, imposto do pecado, né? Então, eles vão ser analisados alguns produtos que eles entendem, depois eu vou ter passar certinho alguns aqui para vocês, mas tem uma lista enorme, né, de alguns impostos que eles entendem que esses impostos têm a questão de poluição, a questão de prejudicial à saúde, então por isso que ele vem com essa questão do imposto seletivo. Então, quando a gente principal ponto é isso, a gente vai precisar entender que nós vamos mudar a nossa regra tributária, deixando de existir esses quatro impostos e passando a esses dois impostos que serão maiores aí, o CBS e o IBS. Será gradual, então nós vamos ver essa parte que será gradual, né? Não vai de uma hora para outra. Então, por isso que nós começamos, né? Iremos começar em 2027 e o prazo são 10 anos. Então, após 10 anos, o sistema tributário, da forma que a gente conhece hoje, será totalmente diferente. A ideia geral é o quê? Transparência, evitar sonegação, né? E facilitar. Mas esses 10 anos a gente vai estar trabalhando com os dois sistemas. Então, vai facilitar? Pode ser que sim, depois daqui lá para 2033, 34, depois de tudo funcionando corretamente. Mas, em regra, a reforma tributária é isso, seria para facilitar essa, né, trazendo transparência, e o foco principal é a sonegação de impostos. Por isso que a gente vai ver essa questão das mudanças aí referente à nota fiscal, porque realmente é onde eles vão conseguir cruzar todas as informações.
Essa questão da reforma e todo esse sistema, se a gente analisar, há 10 anos, né, acho que foi 11 anos atrás, porque desde que começou, o ano passado encerrou, eles vieram com esse processo do SPED, né, quem está aí na área, ou mesmo que não está, já ouviu falar, né, que é a escrituração digital. Então, ele veio criando sistemas para que fique tudo unificado. Então, começou com a nota fiscal eletrônica, né, lá atrás, com a nota fiscal eletrônica, depois veio mudando a nota fiscal paulista e veio trazendo algumas declarações, algumas outras obrigações acessórias, terminou agora, o ano passado, né, trazendo a última obrigação acessória e fechando também não só a parte de tributos, com a parte do e-social. Então, o que acontece? Isso, né? É que às vezes as pessoas falam assim, mas como ele vai verificar? Como que ele vai conseguir cruzar as informações? Já está lá com ele, né? Já está no sistema do governo. O governo já criou um sistema a partir do momento que veio com a escrituração digital, ele já veio pegando todas as informações. Então, hoje, tudo está no sistema. Então, realmente, mas ele não vai conseguir cruzar informações? Vai, ele vai conseguir, porque hoje tudo está no sistema. Então, só trazendo um pouco aí para a gente entender. Vai facilitar? Sim. Outra coisa, agora pegando um pouco como contadora, né? Não vou precisar mais de contabilidade. Né? Que o pessoal fala assim, mas agora vai facilitar, mas aí vai ter apuração assistida, né? Então não vou precisar mais da contabilidade. Não, daí é onde mais vocês vão precisar de alguém que traga as orientações para vocês. E trouxe, né, que eu falei, não ia falar em lei, mas trouxe ali, caso, né, quiser realmente pesquisar e entrar mais a fundo, né, os princípios gerais, aí que está lá no artigo 145, né, que é simplicidade, transparência, a justiça tributária, cooperação e, olha lá, do imposto seletivo, defesa do meio ambiente, né? E os princípios específicos, neutralidade, não cumulatividade, que é aí onde vai ter muitas questões, aquilo que a gente vai ver que hoje alguns produtos apenas geram crédito, né? A partir de 2027, a maioria dos produtos vão gerar crédito, por isso que vai ter que ficar atento, e esse é um ponto importante para ser analisado, né? E a legislação uniforme, né? Isso, então, quando realmente começar a valer, é o que vai auxiliar muito, principalmente os tributaristas, porque até para a empresa mesmo, que nem a questão do IBS, né? O PIS e COFINS, a gente sabe que é uma alíquota conforme o regime e aquilo que a gente vai seguir. O ICMS, ele é decidido hoje pelo Estado. Então, cada Estado tem a sua alíquota. E pode, tá? No Código Nacional Tributário, que ele pode ali colocar e ele analisar sobre isso. Por isso que acontece muito a questão de quando a gente compra de outro estado, a gente ter o DIFAL, né? Porque um estado tem uma alíquota X e o outro não. Neste caso, será uma alíquota única. Então, não vai existir mais essa questão do DIFAL. Né? Não vai ter mais essa questão de benefícios entre os estados. Aí um ponto importante para quem, às vezes, acabou indo para outro estado para aproveitar o benefício de lá. Então, vai ter que fazer uma boa análise, que às vezes não vai compensar mais você ter uma outra unidade naquele estado. Então, o que facilita neste caso da legislação uniforme é que hoje a gente precisa estudar cada estado. Então, quando a gente vai falar, às vezes o cliente entra em contato e fala, olha, eu pretendo abrir uma empresa no estado X, ou eu estou vendendo para aquele estado, ou eu estou comprando, né? Hoje a gente tem muito disso. Então, o cliente acabou fazendo a venda, fizemos uma análise prévia, não, lá não tem imposto, não precisa pagar. Acredito que alguém aqui já deve ter tido isso. Aí, a hora que chega com o caminhão, ele é barrado, e aí fala, não, vocês precisam pagar. A gente teve situações com o Ceará e com o Pernambuco também, que eles estão tributando todo mundo.
Aí tá pago, e depois a gente tem que entrar com um pedido interno no Estado para falar, olha, não é devido e ressarcir o dinheiro, porque senão, às vezes, deixar o caminhão parado lá é mais despesa para o cliente. Então, a gente já teve situações aqui que chegou lá e realmente a gente já tinha consultado, falando com o pessoal lá, não era devido, mas eles seguraram e enquanto não foi pago na guia, eles não liberaram, tá? E a questão do ISS também, que a gente sabe que cada município também tem essa autonomia de colocar o seu percentual até como benefício fiscal mesmo, né? Olha, para determinadas empresas, a gente coloca, dá uma isenção ou um percentual menor que os outros, sempre assim. A gente tem, conforme o Código Tributário Nacional, um teto. E aí, o Estado e o município tem até então, vamos falar até 2026, ainda vai poder, ele tem essa autonomia. Então, ele pode verificar o quanto eu cobro ou não. Isso acontece, né, com o Imposto de Circulação de Serviços, que é o ICMS, com o IPVA também, com o ITCMD. Então, também existe isso. Então, pode ser que, a partir do momento que começar a valer essa regra para o ICMS, o ITBI, o ITCMD, que é o Imposto sobre Doação, né, e o IPVA acaba entrando, né, nessa questão também, e aí gerar uma alíquota única. Mas são vários pontos, tá? Então, é mais dando antes de ir no próximo, né? É pensar assim, gente, nós temos, junto com a reforma tributária, muitos pontos. Tá? Então, assim, se fosse realmente a gente pensar só nessa questão, só, né? Só na questão dos 5 impostos, né? Já estaria até bom, na verdade. Mas, assim, a gente tem que estudar cada segmento, tá? E em partida, e agora junto, né, a gente tem a reforma da renda. Então, a gente está com esta aqui que nós estamos falando da reforma tributária, é a reforma do consumo, tá? Bens e consumos. Por isso que tem, né, a questão do CBS e CBS, que são aí a reforma referente a bens e consumos. Mas nós temos paralelo, e está dando muita dor de cabeça agora, que é a reforma da renda. Então, é uma outra reforma. E aí, dentro, como eu falando agora, dessas partes dos tributos, eu vou ter que analisar realmente cada segmento. Então, o pessoal de imobiliária tem que estudar, né, em questão, porque vão ter algumas regras específicas. O pessoal da indústria, o pessoal do comércio, varejo, atacado, e, além de tudo, também o seu segmento. Então, vocês não vão conseguir encontrar, né? Aqui apertei esse botão e ele vai trazer tudo. A gente está estudando por etapa, porque ainda tem muita coisa também a ser regulamentada. Então, terminando esse slide, está vendo que é bem professora, põe o tópico e vou falando, né? Então, terminando, o que a gente precisa pensar? A mudança principal da reforma são esses 5 tributos, tá? CBS, que é onde ele vai unificar PIS e COFINS, tá? O IBS, que é onde vai unificar o ICMS e o ISS, então aí é onde entra o IVA, né, que a gente vai, esse valor agregado, que a gente vai entender que é o valor por fora, como a gente fala, né? Aí o IPI, temos que ver porque vão ter algumas exceções. E esse novo imposto, chamado aí o imposto seletivo ou imposto do pecado, que vão ter alguns produtos ali dentro. E essas regras gerais de princípios, caso queiram estudar mais a parte legal, aí tem um artigo certinho aí para vocês. Pode passar. Eu quase 10, 15 minutos no slide. Esse aqui, que é a LC 214, que é onde estava falando, que eu até peguei um pouquinho ali, eu fiz esse desenho porque com a questão da legislação, da uniformidade da legislação, principalmente entre os estados. Né? Então, a gente sabe que eu tenho a empresa num determinado estado, pesquiso os benefícios,
nada ilegal, isso é um planejamento tributário, pesquiso os benefícios e coloco a minha empresa lá. Então, a partir de agora, a gente vai ter que entender realmente se vai compensar manter as empresas nesses outros estados. Por quê? Não é só manter ali, né? Nós não tem aluguel, tem todas as outras questões que precisam verificar. Então, a gente acredita, né, que com o tempo, conforme for, né, principalmente a questão do ICMS, que ela vai ser gradual, né, mas neste período, as empresas, as grandes empresas que têm as filiais em outros estados, elas vão começar a analisar onde realmente convém para elas, né? Tem que estudar tudo. Às vezes, eu conversei com alguns clientes, eles falam assim, para mim ainda compensa por causa do frete. Né? Então, eu estou aqui em São Paulo, mas eu tenho empresa em outro estado. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado. Por isso que vocês vão precisar de uma consultoria. Por que o meu contador não vai fazer? Olha, no dia a dia, ali, a gente não vai conseguir dar esse suporte. Por isso que, assim, a gente vai montando, tendo essa equipe que vai trabalhar principalmente, porque é muita mudança. E aí, como já é sempre da parte contábil, né? A gente, desculpa a brincadeira só, mas a gente vai trocar o pneu com o carro andando. Mas como nós vamos fazer? A equipe que vai ter que ir dando suporte para a gente ir ali alinhando e conseguindo entender cada das regras, e porque não é, seria lindo, né? A gente parar tudo, vamos organizar, vamos arrumar sistema, né? Vamos deixar tudo em ordem e agora a gente começa a trabalhar. E ainda no meio desse processo vão haver mudanças, como a gente sabe, porque normalmente o que o Estado, né, o federal, eles fazem, eles lançam o sistema, joga para a gente utilizar, nós que fazemos os testes, tá? Então, é isso que vai acontecer muito, né, com essa mudança da reforma, por isso que a gente vai ter que, nesses 10 anos, acompanhando de perto e fazendo as mudanças. Pode ir para o próximo. Aí eu trouxe um pouco aqui, né, da regra da matriz da incidência tributária, que é o ponto principal lá do IBS e o CBS, tá? Então, a hipótese tributária, né, que seria o quê? Realizar operações, como eu falei, com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços. Então, é tudo isso que vai estar ali, né, referente ao IBS, é o que está mudando agora, tá? Critério temporal, né? A gente vai ter que também fazer um pouco análise hoje, que a contabilidade, sim, é competência. A gente sabe disso, mas nós podemos também, em algumas empresas, isso que eu estou falando, algumas empresas que têm lá seu controle financeiro redondinho, às vezes trabalha com o regime de caixa, tá? Neste caso, porque daí eu vou falar para vocês lá, por causa do speech payment, né? Neste caso, a gente vai ter que analisar também o caixa. Por isso que 2026 é o momento de quem não tem um sistema financeiro ou não tem um controle financeiro começar a se organizar, porque vai haver essas questões, principalmente até então, fala-se que 2028, mas logo vai começar a entrar em teste, né, o speed payment valendo, e aí entrou o dinheiro, já vai estar ali, de certa forma, retido o que era o imposto, por isso que a gente vai ter que analisar, né? E a diferença Pode também... fluir. Opa. E um ponto, quando eu estava falando de ICMS, né? Quando a gente hoje, principalmente, a gente vende para outro estado, então o que a gente faz? Vamos verificar a alíquota daquele estado, né? A partir de agora, ele não será mais assim, a partir de agora, a partir do momento que a reforma iniciar. Ele vai ser... Porque hoje, aí que vai dar uma briguinha, né? E o ano que vem, provavelmente, que a gente já está alertando alguns clientes, que, assim, Estado e Prefeitura
provavelmente irão entrar numa força-tarefa, né, para tentar estruturar também as suas formas ali de recebimento. Por quê? O IBS, ele vai ser a junção de ICMS e ISS, certo? Hoje, quando a gente paga, vai uma guia, o ICMS é guia do Estado, fica o Estado. Faz o ISS lá para o município. Quando começar a valer o IBS, que daí ele vai juntar os dois, o que vai acontecer? Vai tudo para o federal. E aí vai haver uma comissão que eles estão organizando. Ainda tem algumas brigas lá, né? Não bateu o martelo final, mas já está organizando essa comissão, que vai ter representantes dos grandes estados e representante de algumas prefeituras, porque não tem como colocar todas as prefeituras. Eles vão fazer o quê? Eles vão verificar. Por isso que eu estou falando em questão de fiscalização, provavelmente para o próximo ano. Como que eles vão dividir o que é o percentual para cada município e para cada estado? Eles vão analisar a arrecadação, tanto do estado quanto do município, de 2024 a 2026. Então, conforme essa arrecadação, ou seja, quanto mais eu arrecadar, será esse percentual que depois virá tanto para o estado quanto para o município. Então, por isso que a gente já alertou uns 2 meses atrás, que provavelmente vai haver fiscalização, mas em que sentido? Deles verificarem se realmente eles estão recolhendo aquilo que é direito, porque quanto mais recolhimento, maior vai vir a parcela do IBS. E já pegando nisso, concluindo aqui o critério espacial aqui. Então, hoje, quando a gente compra o produto, né, que daí eu vou verificar qual é o imposto lá daquele estado. No caso, o que vai ser feito? É pelo o CEP. Então, assim, eu comprei um produto, vai verificar na onde vai ser entregue aquele produto. Então, não é mais, então eu prestei um serviço, principalmente na questão de prestação de serviço. Hoje a gente presta um serviço e o meu CNPJ é aqui na minha cidade, aqui em Leme. Então, eu posso prestar um serviço como a gente faz, presta serviço para Campinas, ou outros municípios, até outros estados, né? Então, aí, quando a gente emite a nota, o ISS, ele vem para Leme, porque o meu CNPJ está aqui. Com a mudança, não vai ser assim. O ISS, ele vai lá para o município do meu cliente. Então, e a mesma questão vai ser o ICMS. Ele não vai ficar aonde está o CNPJ. Ele vai ser na onde vem o produto. Aí também a gente vê que provavelmente, assim, conversando aqui em Leme, o prefeito está tentando trazer algumas coisas que eles vão ter que fazer o quê? Criar estratégias para que o consumo seja feito ali no local. Então, não é mais, a importância agora não é mais benefício para ele trazer a empresa para o estado ou para o município, é que o estado ou o município consumam aquele produto ali naquele local, para que o imposto fique ali. Então, por isso que é município de destino. Então, a hora que a gente vai verificar aonde vai ser entregue esse produto, aí é onde vai. Olha, eu estou aqui em Leme, comprei um produto, né, de um outro local, mas pedi para entregar, comprei em Campinas, mas pedi para entregar em Araras. Vai ser Araras, é onde vai entregar o produto. Então, por isso também que vai existir todo esse processo, e a gente acredita que estados e municípios vão começar a trabalhar também, né, mas nessa ideia já, não é benefício para trazer a empresa, mas que sim o pessoal consuma ali, tanto o serviço quanto a questão do comércio, tá? Aí, consequência tributária aqui, né? O sujeito ativo, todos, né? Então, quem que vai cobrar? União, Estado e município. E o sujeito passivo, o fornecedor.
Então, depois eu, nos próximos slides, vou até mencionando. Então, o que acontece? E alguns já estão fazendo. Mas calma, gente, que já tem pessoas falando assim, nossa, Ju, o pessoal já falaram que não vai comprar mais da minha empresa, porque minha empresa é simples nacional, porque minha empresa não dá crédito. 2026 não vai dar crédito de nada, tá? Fiquem calmos, respirem, né? É um momento, de novo, 2026, você estruturar. Por que está falando a questão do sujeito passivo, o fornecedor? Porque eu tenho que analisar quem será o meu fornecedor e se o meu fornecedor vai me oferecer crédito. É isso que vai ter que ser verificado, tá? Então, por isso que agora a gente não vê lá, mas é sempre o meu anterior, quem está me fornecendo o produto que nós vamos estudar. Uma brincadeira até, né, num último momento com alguns tributaristas, né, o vendedor hoje, depois, né, vai ter que ligar ou para a compra e perguntar, né, olha, você oferece crédito ou não? Antes de perguntar qual vai ser o valor do produto, tá? E aí, depois aqui, né, a base de cálculo, lá, o valor da operação, né, com acréscimos, aí multas, juros e encargos, e o valor econômico. Vou trazer alguns exemplos, tá? E a alíquota, né, que é até 28% por fora e sem tributo sobre o tributo. A gente acredita, né? Então, assim, em regra geral, querem chegar com a somatória do IBS e o CBS nos 28%, tá? Vai ser gradativo, mas o final, conforme a legislação, é chegar nesses 28%. Acho que tem aqui. Como o governo pretende garantir a neutralidade da carga tributária entre setores tão diferentes como a indústria, se ainda não existe uma metodologia transparente que comprove que o novo modelo não aumentará o custo final? Cristiano, aí é realmente isso. É um dos princípios, né, seria a neutralidade, mas aí a gente vai ter que, o próprio sistema dele, né, analisar. Mas, assim, vai aumentar. Infelizmente, depois eu coloquei ali para vocês, por isso que estudar o meu fornecedor, para que o ponto principal vai ser o meu custo, tá? Eu vou ter que estudar de quem eu compro para que eu consiga reduzir o meu custo e não repassar isso para o consumidor final. Agora, se eu não conseguir reduzir o meu custo, aí vai acontecer realmente, infelizmente, de certa forma, esse repasse. Mas nos próximos slides eu vou colocar também. Então, assim, a única coisa que não pode, que tem que tomar cuidado, porque vai prejudicar muito, de repente lá o final, né, o comércio varejista, ele entender que vai subir tudo e de repente ele jogar lá os 28% no produto dele, porque o pessoal não vai comprar. E aí, em cadeia, vai prejudicando os outros, porque se ele não vende, o distribuidor, aí a indústria. Então, vai ser uma cadeia aí que precisa ser analisado para não chegar de imediato e falar assim, vai ter esse aumento de 28% e eu já vou repassar. Não pode. Sim, não é o correto, né? Mas aí vai ter que muitas das análises para a gente não aumentar mais do que deveria, né? Aí um pouco aqui do entendimento do que é hoje e de como é essa questão do tributo por dentro e por fora. Então, hoje, tá? Hoje a gente, por exemplo, emite uma nota de R$100, tá? E aí, sobre essa nota, eu pago 20% de imposto, que daria esses R$20. Então, o preço líquido, né, aquilo que vai cair na minha conta, ficaria para mim, é esses R$80. No caso do tributo por fora, já aumentou, né, de colocar, já não é 20, seria os 25%. Só que daí eu faço, por isso que eu falei do custo,
tá? Por isso que eu tenho que analisar o custo. Então, eu vou fazer até uma análise inversa. Então, por exemplo, eu falo, eu vou emitir a nota de R$ 100, ele vai cair os R$ 100 na minha conta, e aí a contabilidade vai gerar esse imposto e eu vou pagar os R$ 20. E vai cair os R$ 100 lá para mim, só que eu sei que o meu líquido seria 80, tá? Com a reforma, com a mudança, aí eu vou ter que verificar o quê? Eu tenho que ver o que eu quero realmente do líquido para mim, porque ele já vai fazer a análise do que é o imposto e já vai fazer essa retenção. Então, ele não vai cair mais o 100. Eu vou emitir, sim, a nota de 100, né? Mas aí eu já tenho que colocar, porque não vai cair o 100. Se eu emitir a nota do 100 aqui, ele não vai acabar, ele não vai jogar o valor correto para mim. Pode ser que ele segure o 100 e não faça o cálculo. Por isso que a gente fala a questão por fora. Então, eu quero que fique os 80, aí, olha, 25%, ele ainda acaba, nesse caso que ficou básico, os R$ 20, mas eu já estou pagando um valor maior e com uma nota de 100. Só que se eu não fizer o cálculo correto, ó, essa nota de 100 é porque eu quero que fique R$ 80 na minha conta. Agora, se eu quero que fique os R$ 100 na minha conta, eu teria que jogar esses 25% a mais, que teria que tirar uma nota de 120, porque o que cair, ele vai fazer essa análise e já vai fazer a retenção. Existe, tá? Por isso que vai precisar ter uma contabilidade e fazer corretamente, né? Existe rumores que se ele reteve maior, ele vai depois restituir. Mas estamos falando de restituição do governo federal, tá? Mas é sempre a questão por dentro e por fora é isso. Hoje, quando a gente vai a nossa formação de preço, a gente pega o custo, a gente pega os nossos impostos, coloca o nosso lucro, olha, e vai ser esse valor aqui. Por quê? Ele vai cair lá e eu tenho a possibilidade de pagar esse imposto depois. A contabilidade calcula, eu tenho, não deu para pagar esse mês, porque eu tenho que girar o caixa, eu pago depois. Não vai haver essa possibilidade. Então, eu já vou ter que fazer o cálculo colocando esse imposto para que fique o valor que realmente eu preciso de líquido na minha conta. Então, eu preciso, principalmente quem não tem, dependendo de indústria, né? Que é mais, não só a indústria, porque a gente tem que analisar o custo de tudo, né? Mas a compra e venda de mercadorias, às vezes, é até um pouquinho mais fácil. Mas vou ter que analisar realmente a minha formação de preço para eu não estar perdendo dinheiro e dando aí, de certa forma, um imposto a mais para o governo. Pode ir. Aí uma comparação, de novo aqui, né, para chegar no por dentro e por fora. Por dentro, né, o que seria aqueles 20% que eu coloquei, tá? Hoje, tá? Hoje, tá bom? Então, o prestador de serviço no lucro presumido, né? Então, 8,65, que é o ISS, mais o PIS e COFINS. Se fosse um prestador de serviço do lucro real, 14,25%. E no comércio, no lucro real, 27,25%, tá? Aí por fora, então ele vai chegar nos 25%, tá? E aí ele sai de 85, de 8,65 vai para 9,46, 14,25 para 16 e 27,25 para 37,45%, que é o que a gente tem hoje, é o que vai passar. E para quê? Para chegar no IVA, né? Para ir gradual e não ser os 25%, mas chegar nos 28%. Aqui, só para entender o cronograma, então coloca lá 2026 a 2033, tem uma observaçãozinha sobre PIS, COFINS, né, IPI. Então, na primeira coluna, a gente coloca PIS, então o ano que vem, sem a alteração.
2027 será extinto. Não vai ter mais a cobrança do PIS, tá? Por quê? A gente vai ter já o novo tributo. Então, 2026, vamos ter essa regra normal. COFINS também. A COFINS, né? Porque é uma contribuição. A COFINS, a mesma situação. 2026 também permanece ali, 27, extinção. As pessoas também perguntam, principalmente questão de PIS e COFINS, por causa de restituição, né? O pessoal que trabalha na área tributária e faz restituição de impostos. Correr, porque até 31/12/2026 existe o imposto, depois disso, não. Aí está estudando, né, aquela questão se o pedido de recuperação precisa ser protocolado até 31/12/2026, ou como tem aquela questão de 5 anos, mesmo que esse imposto não existir, a gente ainda possa pedir restituição. Ainda não tem um consenso sobre isso. Então, por isso, 2026 provavelmente é o que o pessoal vão vir atrás a apresentar aí quem tem PIS/COFINS para fazer a restituição, porque daí é um período para utilizar o crédito que existe. E aí, então, como é parte um pouco aí do pessoal do sistema que já está orientando aí vocês, né? Que a partir de janeiro a gente precisa destacar na nota, né? Esses novos tributos, né? O IBS e o CBS, também a questão do imposto seletivo, né? Então, a gente precisa destacar, não será cobrado, tá? E também aquela conversa que agora o pessoal colocou, né? Olha, agora saiu a notícia que falou que prorrogou. É a validação. O que é a validação? O que estava falando? Ó, a partir de janeiro, se colocou alguma informação divergente ou não colocou, vai travar e você não vai conseguir emitir a nota. Tá? Então, eles deram aí mais 2 meses para a gente se organizar. Mas, como eu já estava conversando, né, a gente estava falando no início, gente, é obrigatório, né? É obrigatório. Então, a gente pensa assim, se é uma obrigatoriedade, se a gente, por mais que ele não vai negar na emissão da nota, a gente corre o risco de receber depois uma multinha, né? Ou uma notificação, porque nós transmitimos a nota sem as informações, tá? Então, o CBS, a gente vai, né, 0,90%, em 27, sim, 8,70%, 28, 8,70%, de 29 a 33 ainda serão definidas pelo Senado, né? Tudo por lei complementar. A ICMS e ISS demora um pouquinho mais, tá? Então, até 28, o ICMS e o ISS não vai haver alteração, tá bom? Aí, a partir de 29, o que vai acontecer? Ele entra, né, que como já vai estar entrando ali o IBS, o percentual, ali até 28, a partir de 29, então ele vai mudando, né? Ele tira o percentual lá do ICMS e joga ali no IBS, até chegar na extinção, né? Em 2033, extingue o ICS, ICMS e ISS, e o IBS chega ao 100%. Então, ele vai começar com 10, 20, 30, 40 e 100%, tá? Então, também tem que tudo seguir as leis complementares. A gente está falando isso da última atualização. Pode ser que semana que vem haja alguma mudança sobre isso, né? Aí o IPS, né, sem alteração, que é o imposto aí seletivo, né? Alíquota reduzida e mantida, o IPI. Alíquota reduzida e mantida, né, para produtos que possuem incentivo na Zona Franca de Manaus, que é o IPS, que seria o IPI, e o IS, né, que é a alíquota e base de cálculo, serão definidas por meio de lei ordinária, que são esses impostos seletivos, certo? Então, assim,
Aqui é um cronograma, mas, como eu falei, só para vocês terem uma ideia de como vai seguir nesses 10 anos, mas pode ser alterado como por alguma lei aí ordinária, né, ou complementar do próprio governo. Eu não vou olhar, então, para responder, eu vou aqui, porque senão eu vou começar a ler lá, e aí depois a gente vai respondendo, né? Se Aí, você quiser responder, Juliana, pode ficar à vontade, não tem problema, tá? tá, aí acho que o Cristiano, de novo, colocou aqui, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Se o Tem uma pergunta objetivo... antes da Renata. Ah, tá, nossa, vamos lá. Renata, Cristiano, eu lembro que ele perguntou... Ah, tá, desculpa. Empresa do Simples, porém importadora. Fomos informados que a partir de janeiro será necessário informar, sabe de algo? Só acrescentar o código na descrição ou na prática a nota de entrada precisa destacar. Olha, eu agora de imediato eu não tenho essa informação, mas nós temos transportadoras. Aí depois eu já, como que vai acontecer? Eu tenho o contato dela para depois passar? Tem? Eu passo para você. A gente tem o Isso, cadastro aqui da Renata, aí eu passo para você e pode entrar em contato. tá. E depois, se o objetivo é desonerar a produção, qual será o mecanismo prático de compensação para que a indústria não sofra um aumento de carga durante a transição, considerando que a devolução de créditos acumulados e a apuração de créditos financeiros ainda não tem regras claras nem prazos definidos? Na verdade, aqui, esse mecanismo de compensação é o que ainda não tem definido, por isso que 2026 não vai alterar nada, ainda vai existir ali, mas o que acredita-se que será feito, Cristiano, como eu mencionei, porque hoje é assim, ó, o sistema hoje do governo, hoje como a gente faz? Nós enviamos, então você emite nota, você faz todo o processo, envia para a contabilidade, certo? Emitiu nota bonitinho. Nós, contabilidade, fazemos todos os cálculos e geramos imposto. Enviamos para a Receita. A Receita vai auditar. E ali ela vai ver se está correto ou não, se gerou crédito ou não, vai ficar parado e vai auditar ali. Quando começar a valer a reforma mesmo, vai ser o contrário. Tá? Nós, contadores, que vamos auditar o que a Receita vai estar fazendo. Então, emitiu a nota, gerou o crédito, tá? E aí, o que vai acontecer? O contador, ele já vai saber qual é o imposto ali. Aí o contador vai gerar ali, vai enviar as declarações, né? Então, a Receita, ela já viu, ela mandou as informações, vai cruzar com o que a gente estava fazendo. E nós vamos auditar. E aí nós, contadores, que nós vamos começar a ver todos os seus fornecedores e aí verificar, que nem no caso da produção, porque a produção, na hora que você comprar os materiais, você também terá crédito. Aí a gente a contabilidade que vai fazer essa análise daquilo que você comprou, se gerou crédito e fazer essa compensação, para que você depois não repasse para quem vai comprar. Mas, em regra, por enquanto, por isso que ele fala que tem essa apuração assistida, que ele já vai fazer esse cálculo. E aí a contabilidade vai verificar, e aí nós vamos analisar os créditos que tinha, fazer essa compensação para não repassar. Eu acredito que seja isso que você perguntou. Se não for, pode ser que eu já responda em alguns outros slides aqui. Como vai funcionar a questão do preço? Pode passar, que daí já está no outro. Ó, eu trouxe uma simulação de locação de mão de obra no lucro real. Por isso que eu coloco daqui, porque, assim, existe algumas pessoas, não vocês que estão aqui, tá? Existe algumas pessoas que têm empresas no lucro real e alguém fala que é para você abrir uma empresa no Simples Nacional de prestação de serviço e colocar os seus funcionários lá para você pagar, fugir da parte previdenciária. A forma correta para você fazer isso teria que colocar o KNAI de locação de mão de obra, cessão de mão de obra.
tá? Agora, a cessão de mão de obra não pode ser simples nacional, ela é lucro real. Então, eu só coloquei porque, assim, é um alerta para as pessoas entenderem que, às vezes, eu fiz um planejamento tributário, falaram para fazer isso, só que não faz a análise depois dos problemas que você pode ter, principalmente trabalhista, e depois o próprio fisco entender que isso realmente foi uma manobra para você pagar menos impostos, tá? Então, vamos lá. Aí a gente pega aqui, ó, o impacto da precificação na alocação de mão de obra. O preço atual com tributos, lembra? Porque eu já coloquei os impostos lá, é R$ 10.000. A tributação atual por dentro, que é o quê? PIS e a COFINS. A gente só vai falar dos impostos que estão relacionados à reforma, tá? Porque contribuição social e imposto de renda continua da forma que está. Tá? Então, mas não tem outras formas lá? Sim, mas eu estou falando aqui dos impostos que estão vinculados à reforma. Então, a gente pagaria sobre essa nota de 10 mil, PIS, COFINS e ISS, porque é a prestação de mão de obra. Então, daria um total de 1.425 de imposto a pagar. Então, o preço líquido sem tributos, 8.575. Isso ficaria no meu caixa, depois que eu fizer o pagamento dos tributos. Com o IVA por fora, eu querendo ainda esse meu preço, esse valor líquido, tá? 8.575. Eu quero manter isso líquido para mim. O que vai acontecer? Com a minha tributação por fora, porque aí eu vou ter o IBS e o CBS, tá? Que vai chegar ali, né, o seu 28%, mas ele tem as alíquotas reduzidas, depois eu vou passar depois certinho para você, mas 9,30 de ICBS e 18,70 de IBS, eu pagaria 2.401 de imposto. Então, eu teria que emitir uma nota de 10.976 para que eu consiga ficar com um valor líquido de 8.575, certo? Então, ele teve um aumento. Então, eu vou negociar lá com a empresa e falar assim, ó, eu vou ter que aumentar de 10 para 10.976. Mas qual é a estratégia que a gente pode utilizar? O CBS e o IBS vão gerar crédito. E aí a gente vai poder fazer a compensação. Então, na hora, a pessoa que está contratando o meu serviço de mão de obra. Então, hoje, prestação de serviço não dá crédito. No caso, com a reforma, vai dar crédito, porque ele vai estar pagando o IBS e o CBS. Então, você vai tentar alinhar com ele e falar: você vai sim, tá? Eu estou aumentando aqui, mas em contrapartida, eu vou estar gerando crédito para a sua empresa. Então, aí é uma análise dele lá também. Vai ter que ser tudo uma análise de fornecedor mesmo, e você mostrar para a empresa que, olha, nesse caso, eu aumentei, mas vou estar gerando um crédito para você, tá? Então, se a gente perceber aí, eu vou ter um aumento de 9,76 de desembolso efetivo, 9%, né? No aumento aí que teria que repassar para o cliente. Só ver que eu acho que no próximo slide eu coloquei. Eu acabei de falar. E aí, então, assim, ó, antes, né, no caso, a gente, ó, quem tomava crédito, né, antes da reforma. Então, o nosso preço bruto, 10 mil, créditos na aquisição, 925, e o preço de custo, 975, né? Que se a gente fosse verificar, porque se eu tomei um crédito lá, eu conseguiria alinhar aqui. Depois da reforma, eu vou pagar aquele 9,76, só que daí ele vai gerar esse crédito para mim. Então, eu tive um desembolso, sim, mas eu consigo uma redução no meu custo. Então, é isso que nós vamos ter que, né, os fornecedores vão ter que trabalhar
para, né, explicar. Então, por isso que fala que a gente vai ter que analisar e conversar com nossos fornecedores, verificar, porque também o que vai acontecer, as empresas do Simples Nacional vão ter né, tem uma parte que precisa ser observada, que ela pode ser que não dê o total dos 28% de crédito. Então, empresas do lucro real e do lucro presumido, ela hoje já tem essa questão do crédito, né? Só que não são todos os produtos e agora vai passar a ser todos os produtos. Então, em regra, olhando num ponto principal, vai aumentar. Vocês viram que vai ter um desembolso aí de quase 10%. Mas vai ter que fazer essa análise que, para quem você está prestando esse serviço, você vai dar o crédito, de certa forma, né? Então, você está pagando aqui, mas você vai conseguir utilizar esse crédito para compensação na hora que você for pagar o imposto. Aí que vem uma questão também, né? Que eu estou vendo o tempo, gente, porque é muita coisa, eu vou passar nos próximos. Aí é a questão que vai acontecer, porque eu vou gerar esse crédito, sim, que aí eu acho que é todas as dúvidas do Cristiano que estava alinhando ali como que vai controlar. Eu vou gerar o crédito, ok? Né? Aí eu vou ter que fazer essa análise, só que eu só vou ter direito ao crédito se ele pagou o imposto dele. Se ele não pagou o imposto, não vou ter direito a esse crédito. Então, por isso que vai ter que ser analisado. E aí existe algumas questões, o pessoal fala, já negociaram às vezes contratos já com fornecedores e a pessoa fazer, né, o pagamento do imposto para que ela tenha direito a esse crédito. Então, os contratos vão ter que ser revisados. Tá vendo que tem muitos pontos, né? Os contratos vão ter que ser revisados para verificar sobre isso. Por quê? Tá, em tese aqui, pela lei, gerou crédito, mas eu só vou ter direito a esse crédito se esse imposto foi pago. Se esse imposto não foi pago, eu não vou ter direito a esse crédito. Só que um pontinho também. Tudo bem, eu negocio e falo para você que eu vou pagar esse imposto. Só que eu não sei lá se realmente você precisaria pagar esse imposto, porque às vezes você tem crédito daquilo que você comprou. Entendeu como vai ser a vida do contador? É, porque a gente vai ter que. Então, e aí, então, assim, eu vou, ok, eu vou contratar o Cristiano, e olha, Cristiano, pode deixar, para não ter problema, vamos negociar aqui em questão, vamos analisar tudo, e já coloco o imposto, e eu pago o imposto para não ter problema, porque eu vou conseguir utilizar esse crédito, garantia. Só que eu não sei como está a sua contabilidade, e às vezes os produtos que você comprou gerou crédito para você. Então, foi calculado esse imposto, mas eu preciso fazer análise que provavelmente, às vezes, você não precisaria pagar esse imposto. Então, já geraria esse crédito de qualquer forma para mim, porque foi compensado. Mas aí, de certa forma, eu já paguei isso a mais. Então, vai ter alguns pontos nisso que vai ter que conversar entre, né, contabilidade, fazer todo esse controle, por quê? Daí, de novo, esse valor vai ficar retido. Né? Gerou um crédito e vai ficar lá retido para você. Então, a gente ainda não sabe como vai ser essa devolução. Como eu falei, quando identificar que foi pago a maior, como hoje a gente já até faz, aí tem que entrar com o pedido de restituição para que eles devolvam esse dinheiro, que até então eles falaram que em 3 dias iria fazer essa devolução. Pode passar, mas eu acho isso, que depois vão ter uns outros slides e aí eu já vou passando, depois passo direto para eles, né? Então aí vem até aquela questão. Alguns produtos e serviços terão um custo baixo, mesmo com um preço maior. Por quê? Como a análise que eu fiz. Então, ele tem um preço maior, mas vai acabar ficando com um custo menor pelo fato de ter esses créditos que podem compensar. Pode ir. Aqui, em questão de hipótese de alíquotas, só para vocês entenderem, né? Então, a referência é 28%.
que é para a gente chegar lá nos 28%, né? Mas tem aquela questão de redução, né? Então, vão ter alguns produtos, acredito no próximo slide ou outro, eu vou colocar. Então, eles têm a questão de redução, que vai poder ir utilizando isso, né? Até realmente chegar no ponto de falar, não, todos vai ser 28%, ou vai manter essas alíquotas reduzidas, porque são por segmentos, tá? Para só ter uma ideia, né, a gente em questão aí de quantas alíquotas, por mais que vai simplificar ou unificar a questão da lei, né, que eu falei, porque tem o estado e cada estado, tudo bem, mas o IBS, né, que seria o ICMS e o ISS, com todos isso, com todos os municípios federativos, olha que lindo, nós vamos ter possível 33.429 alíquotas. Por isso que vai ter que ser analisado por cada produto. E aqui um exemplo de quais são, né, os segmentos, tá? E com as reduções de alíquota. Então, aqui, sem redução, roupa, comércio, consultoria, ou seja, totalmente consumo, né? Então, aí, esses são 28% até então, sem redução, tá? Aí, no caso, contador, né, serviços, contador, advogado, engenheiro, a alíquota efetiva é 19,5%, mas tem uma redução de 30%. Por quê? A OB e o CRC, né, que são os conselhos dos contadores, entraram com um pedido para reduzir, né, porque senão aí ninguém mais vai conseguir pagar nenhum desses profissionais. Depois, a questão de refeição, hospedagem, transporte, 16,7%, com uma redução de 40%. Venda de imóveis, 14% alíquota efetiva, com uma redução de 50%. Depois, nós temos serviços de saúde e segurança cibernética, a alíquota é 11%, com uma redução de 60%. Alocação de imóveis, 8%, é alocação de imóveis e veículos adaptados. Tem a redução de 70%. E produtos de cesta básica, remédios de farmácia popular, alíquota zero, com a redução de 100%. Esse é a primeira base. Pode ser que altere, mas até então é a primeira base que vai ser utilizado. Então, mercados vão ter aí, né, para os produtos de cesta básica, uma boa redução. Farmácia, né? E aí depois os outros segmentos vão ter que ser analisados e, quem sabe, talvez entram, né, com alguma outras lei complementar, reduza também e vai mexendo nesses percentuais. Aí eu vou passar que eu fiz um outro exemplo, tá, de serviços de contabilidade, que é praticamente aquela questão, mesma situação, eu fiz uma simulação, eu vou deixar o slide disponível, né? Serviços médicos, serviços hoteleiros, mas só volta um pouquinho, nos serviços hoteleiros, porque é assim, ó, como a gente fala, né? B2B, ou seja, só toma crédito a pessoa jurídica, tá? A pessoa física não. Então, por exemplo, quando lá, contabilidade, dependendo do médico, para quem, ou que eu tinha feito outra, locação de mão de obra, então ela pode alinhar isso e falar assim, olha, você vai ter crédito, e tudo bem. Nos hoteleiros, não. Os hoteleiros, provavelmente, né, eles vão estudar alguma forma, ou vai acabar repassando realmente. Então, esses serviços aí, eles estão, né, provavelmente suba aí, tem esse aumento efetivo desse 6,6%. Vão ter estratégias, gente, mas é que daí para o consumidor final, eu vou gerar crédito. CPF não, né? É mais CNPJ para CNPJ, tá? Pode. Aí, o que a gente estava verificando agora recente, que eu só estou respondendo do João, como será feita a compensação do IBS-CBS, no caso PIS/COFINS, já em janeiro. Não, nesse 2026, não, tá? 2026 vai fazer a compensação normal, como os fazem, às vezes, Hiperdecomp, nesse caso, o CBS e IBS, não.
ele só vai estar informando lá, mas ele não vai ser cobrado, então não vai ter essa compensação. Aí só lá em 2027 que a gente não vai ter mais PiscoFins e vai ser o CBS. Acredita-se que esses créditos que ficarem de PIS e COFINS, ele passe, tá, para o CBS para fazer utilizar também e não perder. Mas ainda com uma questão de entrar com o pedido de compensação, a gente não sabe se precisa entrar até 31/12/2026, ele também vai trabalhar dessa forma. Hoje as compensações é isso, ou é administrativo através de PERDECOMP, ou você entra, né, com o judicial para tentar restituir, porque hoje nada está sendo restituído, né? Saiu aqui agora na primeira semana de dezembro, tudo que estava parado de restituição, o governo iria pagar. Foi só cara de palhaço para a gente, porque até agora não pagou nada. Então, é só a compensação através de PERDECOMP mesmo, João. Nesses casos, de quem não geraria o crédito, daria para manter o preço sem perder a margem. Foi aquilo que eu falei do hotel. Ele não vai gerar crédito, porque eu não preciso de crédito como pessoa física, né? E aí ele vai ter que analisar se vai dar para manter a mesma margem sem aumentar o preço. Alguns conseguem, outros vão ter que ser analisados. Acho que eu coloquei um exemplo da questão da margem. Fui pondo algumas coisinhas ali, que eu já tinha até mencionado, o segredo não está na sua operação, mas sim na anterior. Não é você, é o outro, que é aquela questão que eu falei, que é o seu fornecedor. Você vai ter que analisar de quem você está comprando, se ele vai gerar crédito para você conseguir reduzir o seu custo. Se ele não gerar crédito, você tem que analisar se vai valer a pena, porque se não reduzir o seu custo, você vai ter que passar esse preço, né, ou repassar isso para quem está comprando. Pode ir passar. E aí eu fiz essa simulação de manter a margem, né? Tributos deslocados na cadeia, por isso que eu falei, se chegar lá ao supermercado e falar que ele já vai jogar os 28%, ele vai prejudicar toda a cadeia, né? Então, hoje, vão falando do meu tempo, viu, gente? Sou professora aqui, depois vocês falam se eu já tiver que parar. Deixa eu abrir aqui para ver se vocês me chamam. Tá tranquila, pode seguir. Tá. Então, assim, dando um exemplo, tá? Hoje, como funciona? O primeiro é o como funciona hoje, tá? Então, a gente coloca assim, eu quero ter uma margem de R$100. Meu produto na indústria, R$100. E aí eu tenho o imposto de 84 e venda de 100, aí eu vendo por 184, certo? Eu tenho a margem, quero R$100 para mim, vou pagar 84 imposto, então eu jogo 184, beleza, tá tudo bonitinho ali, pagou o imposto. Por ser a substituição tributária ou cumulativo que gerou o crédito, as sequências não vai pagar. Então, a indústria, ela vai manter a margem, ela mantendo os R$100, e aí, claro, ela vai vender por 284 para manter a margem lá do 100. O supermercado, mantendo a margem do 100, 384. Lá o consumidor final, ele vai pagar 384, porque foi mantendo a margem de R$100 para cada segmento. A indústria, o distribuidor e o supermercado quiseram manter essa margem de R$100. Aí chegou no consumidor 384, só que pagou o imposto de R$84. Mesmo sendo só a indústria lá que pagou e foi acumulando, não repassou, ele acaba pagando o embutido, que é o 384. No caso da reforma, mesmo que, olha lá, eu vou manter a minha margem de R$100, que aí eu faço o quê? Eu vou pagar um imposto de 28%. Então, eu vendo por 128. Só que o que acontece? A distribuidora, ela também vai pagar. Então, aí a minha margem continua 100, e aí eu vendo por 256.
colocando lá os meus 28% do meu imposto. E o supermercado, ele vai pagar o imposto. No final, deu os R$ 84. Só que veio dividindo. Antes pagava lá na indústria só, agora vai dividir. Indústria, distribuição e o supermercado, o que antes ele pagava embutido, aí agora ele vai pagar por fora, tá? Mas para o consumidor final, ele vai manter os 384 e o mercado, a distribuidora e a indústria vão continuar pagando, ficando com a sua margem de R$ 100, porque eles foram utilizando crédito. Então, a indústria gerou, o distribuidor foi ali, e no final a gente chegou no mesmo imposto. Então, assim, se a gente precificar, como está falando, da forma incorreta, o que é da forma incorreta? Se o supermercado jogar os 28% em cima do valor que tem hoje, né, que é os 384, porque ele vai fazer a conta que vai aumentar 28% e repassar, além dele não vender, porque daí, né, o consumidor não vai ter dinheiro, ele vai prejudicar os anteriores. Prejudicar no sentido do que ele vai cair as vendas de todos os outros lá. Então, a gente vai ter que sentar realmente e analisar o seu fornecedor, porque ele vai vir com toda essa cadeia. Então, o supermercado, ele vai ter crédito. Então, ele precisa analisar, porque às vezes ele comprou com crédito, tudo bem que eu vou vender para CPF, mas ele vai conseguir fazer alguns redução alíquota zero e tudo mais, e não repassar esse valor hoje para o consumidor. Então, gente, é assim, tem que tomar muito cuidado. Eu já estou vendo essas questões, o pessoal já falando que vai aumentar, porque 28%. Sim, a alíquota efetiva do IVA é os 28%, mas vai ser gradativo e vai existir essa possibilidade da compensação. Então, vai chegar a ponto que eu comprei, paguei ali, na hora de repassar eu não pago e ainda gero crédito para o meu cliente. Então, por isso que a precificação, pessoal de custo agora vai ter que ficar em cima, analisar, sentar o pessoal de compras de vocês, por isso que todo mundo tem que estar alinhado. O pessoal de compras tem que também estudar, conversar, ver de quem vocês estão comprando, para que auxilie realmente na sua formação de preço, tá? Pode passar. Eu trouxe um comparativo, mas como em questão do lucro real, né, o que hoje compensa de uma nota de 100 mil, né, uma receita alíquota de 74, então tem todos ali os por fora, né, e o valor da nota 100 mil, sem ser da forma de hoje. Aí, após a reforma com o IBS e CBS, a nossa receita líquida ainda é 74 mil, e nós vamos ter os 28 lá de IBS e CBS. Então, a gente vai pagar esses 20 mil. Então, na verdade, aí o valor da nota, ou seja, aquilo que vai cair para mim, é os 95.251. Então, a gente tem crédito, porque hoje ICMS e PiscoFins, a gente tem crédito também. Então, a gente vai ver no próximo. Pode pôr no próximo, por favor. Pode passar para o próximo. Eu acho que... Vamos ver, volta. Acho que você passou 2. Acho que eu que não tinha visto, desculpa. Então, hoje, né, com o crédito de ICMS e PIS e COFINS, então a gente teria 27 mil de crédito para aproveitar. Então, o nosso custo efetivo seria 72 mil, colocando os impostos em cima e tudo mais, para uma nota de 100 mil. Ali, depois da reforma, a minha nota já reduziu, porque eu estou vendo com o meu imposto por fora, e aí o crédito que eu iria receber desta nota, ele cai para 20 mil. 836,20, né? Então, o meu custo efetivo aumenta. Então, por isso que eu vou ter que analisar
realmente quais os créditos, o meu custo, não jogar depois lá como a gente faz hoje. Ah, eu tenho isso e agora eu jogo em cima esse valor e faço a nota, portanto. Eu tenho que começar pelo meu custo efetivo, verificar se eu vou ter crédito e aí sim para ver se compensa. Agora pode ir no próximo. Aí o regime tributário define creditamento, né? E o faturamento da pessoa física muda em alguma coisa? Então, pode passar. Na questão, pode passar, né? Na questão do regime tributário, opa, volta um. A questão do regime tributário, presumido e lucro real, né? Já estão, quem já é do lucro presumido e lucro real, já está acostumado um pouco com essa questão de compensação, né? O que vai mudar é que realmente vão ter mais produtos, né? Que vai conseguir crédito, e aí então vai ficar mais fácil para. Eles já estão acostumados com isso, como estou falando, vai ficar mais fácil essa análise, tá? Mas essas empresas elas já estão acostumadas, porque elas já analisam quem vai fornecer, se ele fornece com crédito. E vai começar a apertar mais ainda. Então, o que vai mudar, sim, no Simples Nacional. Porque o Simples Nacional, se eu seguir como regra geral, não o regime específico, como uma regra geral sem fazer mudança nenhuma, ele até vai dar crédito, mas muito pequeno. Então, às vezes, para quem eu vou fornecer, não vai compensar para ele, porque isso vai mudar lá no custo. Então, eu fiz três simulações para vocês verem um comércio no anexo 1, tá? Então, assim, o faturamento desse médio desse comércio é de 100 mil, com uma alíquota de 8,82. Então, da forma que está hoje, paga imposto de renda, contribuição, COFINS, PIS/PASEP, CPP, né, que é a contribuição patronal, e o ICMS, que deu num total de 8,82. Com a reforma, ele vai passar esse 8,82, mas vai sair PIS e vai sair o COFINS. Aí vai entrar o IBS e o CBS. E o IBS 2,96 e CBS 1,33. 1,36, né? Não toma crédito das compras, mas, né, ela gera crédito de IBS e CBS para quem você vende, tá? Então, o Simples, ele não vai tomar crédito, mas ele pode gerar crédito, tá? Mas se ele ficar não fizer nenhuma mudança, trabalhando da forma que está, sem mexer, né, como eu falei, desse regime especial, ele vai gerar 8,82, acho que não dá 8, dá 3 e pouco, que é aqui que eu coloquei. Ele vai gerar 2,96 e 1,36 de crédito para o cliente, tá? Depois da reforma, aí a gente pode, até não sei se vocês estão acompanhando do Simples Nacional, já está certo, isso já valendo para 2026, vai existir a forma de optar pelo Simples Nacional 2 vezes no ano. Hoje a gente só pode optar pelo Simples em janeiro, tá? A partir do ano que vem, pode fazer essa opção, então posso trabalhar o primeiro semestre como Simples Nacional e no segundo semestre como lucro presumido ou lucro real. Por quê? Porque tem coisas que, às vezes, dependendo do que o Simples comprar, ele pode acabar gerando um crédito que para ele não teria sentido. E se ele continuar ali nesse regime normal, ele nunca vai conseguir repassar isso para o cliente. Então, ele pode optar. E aí, então, depois da reforma, ele pode optar no quê? Os três principais, que é imposto de renda, contribuição e CPP, permanecem no DAS normal. Ele vai fazer por fora, né? Aí vai ser um cálculo por fora do IBS e o CBS e gerar o crédito de 28%. Mas aí tem que pensar e fazer análise se compensa também para a empresa. Porque daí você vai fazer o quê? Você vai gerar o crédito para o seu cliente, mas você tem que verificar se isso vai compensar para você. Então, o Simples Nacional, ele vai gerar crédito, sim, sem fazer mudança nenhuma, esses 4%, né, praticamente ali. Agora, se realmente você quer gerar crédito
de 28%, que é as empresas do lucro real e presumido vão gerar, aí vai ter que entrar nesse regime especial para que essa guia do IBS e CBS seja fora do DAS, tá? Então, aí a observação ali embaixo, né? Impacto para os fornecedores e ou adquirentes do Simples Nacional, porque vai ter que analisar se compensa, né? Mas a vantagem, de certa forma, não sei se é a vantagem, porque para nós contabilidade vai dar uma dor de cabeça, é que você vai ter a opção de enquadrar ou desenquadrar. Qual é essa situação? Ah, eu estou trabalhando esse primeiro semestre e surgiu um cliente muito bom, só que ele quer crédito e tudo mais. Então, olha, alinha tudo certinho. A partir do segundo semestre, eu estou desenquadrado, né? Passo para o presumido passo para esse regime especial e posso liberar aí, gerar crédito para você desses 28%. Então, o Simples Nacional, ele vai só precisar tomar cuidado com isso, como eu já tenho alguns clientes, já tinha essa briga, né? Que antes o pessoal já falava que não comprava do Simples, que não gerava crédito, então agora vai apertar mais ainda. Então, vai gerar questão de concorrência com as empresas dos regimes presumido lucro real, ou eu vou optar por, né, permanecer no Simples, mas nesse regime especial, regular, né, que vai dar esse crédito. Então, o Simples vai ter que sentar com a contabilidade e analisar ali Suporte certinho. NW, Johnny, boa tarde. Aí, só para ter uma ideia, já está quase terminando, né? Ter uma ideia aqui, o que a gente tem hoje, né? A gente, hoje não, porque tá um post que já está desatualizado, porque se a gente for entrar hoje, cada hora muda, né? Mas, assim, a gente tem 225 mil empresas no lucro real. Então, essas empresas, não, de certa forma, não vão sentir muito impacto, porque elas já trabalham nessa forma, tá? Mas vai ter que analisar, sim, de quem ela está comprando. É isso que elas vão analisar melhor. Médias empresas no lucro presumido, 1.200.000. Pequenas empresas, regime irregular, 2 milhões. Então, a gente acredita, né, que vai ficar nisso. E a gente tem microempresas, são 4 milhões que estão no Simples Nacional. E MEI, 15 milhões de MEI a gente tem hoje, né? Então, assim, o MEI não vai ter como. O MEI vai ficar ali, não vai gerar, não tem como gerar crédito para ninguém, porque ele é um benefício dentro do Simples Nacional. Então, quem mantém o país são as pequenas, né, e as microempresas aí que vão ser afetadas, porque vai ter que fazer uma boa análise, né? Porque senão vai pesar essa carga tributária, vai perder concorrência, porque daí, né, as grandes empresas vão gerar crédito, então tem que ser bem estudado. Pode passar. Aqui, né, para entender um pouco da pessoa física, né, IBS e CBS, produtor rural, pessoa física com receita acima de 3 milhões, vai gerar crédito, tá vendo? Vai ter essa situação também. Acho que vocês já devem estar vendo, né, essas mudanças a partir de janeiro, o autônomo vai ter que emitir nota. Vocês viram, né, meninas? Né? Autônomo vai ter que emitir nota também por causa dessa questão de começar a gerar crédito, né? E pessoa física com receita de locação e mais de 3 imóveis no ano. Então, se você tiver mais de 3 imóveis alugados, como a pessoa física, também vai poder gerar crédito. Então, se uma empresa aluga o seu imóvel, ela vai estudar para ver se você vai conseguir gerar crédito. Por isso que eu falei da concorrência, por isso que vai ter que ser analisado. Pessoa física com receita de locação acima de 240 mil, né, que daí junto ali a questão. A pessoa física que aliena imóvel construído por si mesmo nos últimos 5 anos. Pessoa física sem nenhum acima não vai gerar nada. Então, por isso que vai ter que analisar essas para quem você vende e quem vai assim, usufruir do seu crédito, né? As empresas compradoras vão cobrar a emissão das notas fiscais e o pagamento dos impostos das vendedoras por causa da compensação.
Então, a questão, por isso que a sonegação não vai conseguir vender, né? Conseguir, né? Tipo, não vender mais sem nota, porque você vendeu sem nota, comprou sem nota, não vai gerar o crédito, e contrapartida não vai estar sendo tendo benefício para os seus clientes, né? E, de novo, vai existir essa questão de cobrar o pagamento dos impostos, porque senão você não vai conseguir compensar. Isso. Aí, eu já até falei do tão temido split payment, né? Então, seu pagamento vai ser repartido, né? Pagou, repartido entre o governo e o fornecedor, né? Então, aí, de novo, né? Várias conversas analisando, acredita-se que é 2028, e por isso que está estudando, e aí como vai ser feito? Acredita-se que vai funcionar como a retenção de IR já, que acaba fazendo, e aí tem um exemplo, né? Que nem fala a retenção de IR ou de OF, que hoje a gente faz a movimentação e o banco já retém, então acredita-se que vai ser dessa linha, né? Caiu, o seu cliente fez o pagamento, como é esse cálculo que eu falei, emitiu a nota, ele já sabe o imposto que você tem que pagar, ele já faz a retenção e aí aguarda até a contabilidade fazer toda a análise e falar se é devido ou não. Aí tem essa questão só que eu coloquei, que o pessoal, né, às vezes não, no presencial ali, às vezes fica mais fácil as perguntas, e se parcelar, né? Então, assim, aí eu vou recebendo parcelado também, né? Então, ó, eu tinha lá a 10 mil, né? Então, gerou um crédito para mim de 2.800, só que ele parcelou em 10 vezes, né? Então, conforme vai fazendo o pagamento, vai liberando esse crédito. Olha só a dor de cabeça, né? Porque daí, assim, o financeiro e até a própria contabilidade, né? Vai ter que ter essa planilha para fazer essa análise. Ó, esse mês eu tenho isso de crédito, esse mês não, aí eu já vou fazer a compensação. Então, vai ter todos esses pontos que a gente vai ter que começar a analisar, porque se ele não pagou lá, eu não tenho crédito. Então, vai girar aí conforme o pagamento. Por isso que o split payment está sendo o povo com medo, né? Mas, assim, que é o que vai acontecer a partir de agora, bonitinhos, amiguinhos, né? Hoje vai ser meio que tem que ser automático, né? Eu emiti a nota e já emiti o boleto para o cliente, né? E aí, por que aquela questão que eu falei do regime de caixa no começo, né? Ela vai, eu já respondo aqui, o regime de caixa no começo, porque vai ter que ver essa questão se realmente caiu o pagamento, né? Que é a caixa, caiu o pagamento. Aí eu preciso analisar, gerou crédito, não gerou crédito e tudo mais. A apuração assistida só entrará em vigor após o funcionamento completo do split payment. Então, Lucas, é assim, falam que já o ano que vem ela já vai estar como teste na apuração assistida. Então, se o ano que vem ela já vai estar como teste, pode ser que 2027 ela já esteja valendo, mesmo sem o split payment lá, mas ela já está valendo pela regra, né? Emitiu a nota, o governo já vai fazer a apuração. Então, a gente acredita que 27 ele já esteja, porque o ano que vem já vai ter, o ambiente já está pronto para teste. Então, o ano que vem a gente já pode fazer o teste com alguns para ter essa ideia de como vai ser. Eu acredito que não vai vincular. Ele vai já, a apuração assistida já vai começar a funcionar antes mesmo do split payment, porque faz parte ali do processo, né? E eu acho que acabou. Isso. Então, assim, gente, é muita informação realmente. Eu trouxe, como eu falei, trouxe um apanhado daquilo que a lei, no geral, traz para a gente, mas aí vai ser assim, bem específico realmente de cada segmento, aquilo que a gente tem que analisar. O ano que vem, tá? O que a gente tem que pensar? Lição de casa.
quem tá com o pessoal, né, da Andiara ali, já não tem essa dor de cabeça, porque o sistema de vocês de emissão de nota já está preparado, né? O nosso Tá, software já está preparado, então, para as novas tributações, para o que o governo está pedindo para 2026, a NW já está preparada, a NW já está emitindo notas fiscais. Então, os nossos clientes que estão assistindo, que ainda não estão emitindo nota fiscal, já com as novas tributações com o CBS e o IBS, entre em contato com a gente, que nós vamos te ajudar a atualizar e fazer as parametrizações para deixar já tudo funcionando. Mesmo que tem aquela não obrigatoriedade, mas é muito importante que vocês já deixem tudo parametrizado para lá na frente não receber nenhum aviso surpresa do governo, uma multinha, algo do tipo. Então, entre em contato com o nosso suporte para vocês já atualizarem o software e deixar tudo organizado para 2026. isso. A Marlene perguntou se já vai estar como a apuração assistida. Mas assim, é para teste, Marlene, a gente não vai poder utilizar, porque, na verdade, ele vai constar a informação, mas nós não vamos estar fazendo o pagamento através dele, né? Ele vai constar ali, porque assim, lembra que eu falei lá no início, o governo, tanto a prefeitura como o município, eles vão ter que ter uma ideia do quanto eles arrecadam, né, para gerar aquele percentual. Então, 2026, o governo já vai ter uma ideia do quanto ele vai arrecadar a partir do momento que começar a entrar em vigor esses novos tributos. Então, é teste, realmente nós não vamos poder utilizar. A gente só vai verificar como funciona. Aí, como eu falei para vocês, muda toda a estrutura, né? Hoje vocês emitem, a gente gera e a Receita audita. Vai ser o inverso, o contador vai ser o auditor. Né? Então, a gente vai ter que estar antenado com todas as informações, principalmente com os sistemas. E aí, das notas, né, a diária, como algumas pessoas estavam comentando, né, e acho que eu já até mencionei sobre isso, eu tenho que deixar o meu software atualizado, porque, lembra, é validação. Gente, mas assim, ó, que é igual a questão da reforma tributária, né? Eu falo, a reforma tributária, gente, foi assinada em dezembro de 2023. Dezembro, lembra? Dezembro, tudo acontece em dezembro, como a reforma agora é da renda. Dezembro de 2023. 24, a gente já estava estudando isso. 24 a gente já tinha. Aí 25, que agora está dando desespero do pessoal. Mas assim, as pessoas têm muito isso, é nosso mesmo país, mas não vai funcionar. Mas vai prorrogar, sabe? Pode haver uma questãozinha outra. A gente, assim, mesmo que mude governo, não vai mudar, porque o sistema está todo preparado para funcionar. Ele pode, como eu falei, às vezes trazer alguma lei complementar de redução de alíquota, né? Mas não vai. E a questão das notas mesmo, lembra que eu falei já no começo, veio um período do sistema, o governo se atualizando, o governo criando esse sistema do SPED, né, trazendo tudo. Então, ele está pedindo para o contribuinte também se atualizar, porque se você não se atualizar, você vai ser barrado. E aí, cancelar a nota, gente, toma muito cuidado, né? Então, assim, tá, a questão assim, eu vou cancelar quando a nota? Se a mercadoria não saiu. Aí eu tenho, em regra, eles estão colocando, mas ainda não está definido, 7 dias, tá? 7 dias para a gente entender o que aconteceu, tá bom? Se a mercadoria não saiu, beleza, tá certo? Se a mercadoria não saiu, tranquilo. Agora, ela não saiu, eu faço cancelamento e tá tudo em ordem. Não, a mercadoria já saiu, né? Então a gente vai ter que estudar, que talvez vai ter que fazer o quê? Uma nota de devolução, né? Fazer essa análise. E acredita-se até que a gente vai ter que entrar com um pedido no fisco explicando por que a gente vai querer cancelar. Tá? Então, ainda existe esses pontos. 7 dias não é certo, tá? Mas existe essa questão de colocar os 7 dias, né? Para que realmente a gente resolva o que tem que resolver.
Passou deste período, aí vai ter que analisar com o fisco. Só que aí sim vai ser conforme estado. A gente vai ter que analisar o que cada estado está falando e como ele vai aceitar, como ele vai pedir para o que a gente precisa fazer, né? E aí, só para terminar, depois, se vocês quiserem, a diária quiser, eu toda hora eu falo só para terminar, professora, a da renda, que é uma que agora, assim, ó, empresas que têm lucro para distribuir, isso vocês precisam falar com o seu contador, tá? Porque precisa, sim, registrar uma ata, colocar as informações lá. O CRC está tentando brigar com essa data, mas a gente acredita que não vai mudar, que vai ser 31/12 mesmo. Pelo menos registrar essa ata para você poder utilizar os seus lucros sem pagar aqueles 10%. Se você não fizer isso, infelizmente, acima de 50 mil, você vai pagar 10%. E não é sobre a diferença, é sobre o valor total. Então, uma coisa só, eu mando o slide que ele tem ali um pouco das informações. Então, assim, o principal é o IR, a pessoa física, 5 mil, beleza, tá? Mas a questão do, do gente, analisa bem, tá? Que vai ter os 50% que é da jurídica para física, mas depois vai ser analisado 600 mil ano no total de rendimento, que vai tributar de novo. Então, depois eu passo isso para vocês, tá? Cadê? Explica melhor sobre como lidar com os autônomos. É que assim, João Paulo, o MEI, para emitir nota, ele já existe um sistema nacional de emissor de nota, tá? Que, né, para você estar emitindo a nota da prestação de serviço, tá bom? Aí, o que acontece? Saiu, né, uma nova resolução colocando aqui, por exemplo, o pedreiro, como que a gente, que mais, os autônomos que hoje trabalham, né, para o correto, tá? O correto é que para você receber, você vai ter que emitir esta nota. Você não vai pagar imposto até então. Você não vai pagar imposto. Mas sabe o pessoal que faz o lançamento de. Ai, como que é? O Carnê-Leão? Sabe assim? Exemplo, minha tia. Vou falar cara porque hoje ela me ligou desesperada. A minha tia, ela vende bolo. Só que ela não tem empresa, né? Aquela boleira em casa. E aí, o que ela faz? Ela emite o Carnê-Leão para colocar a renda dela lá no imposto de renda, tá? Então, por quê? Para falar, olha, eu recebi X, em cima desse valor deu retenção ou não teve, para informar. Só que daí só colocava a informação lá. Agora, para poder utilizar isso na declaração de imposto de renda de quem tomou o serviço do autônomo, é só com a emissão de nota. A mesma coisa aconteceu com os médicos, dentista. Se eles não emitiram para você a nota através do sistema do próprio governo, que é para dar emissão de nota, esse tem que ser do governo mesmo, o ano que vem você não vai poder colocar na sua declaração de imposto de pessoa física. Então, está gerando nota para todo mundo. Eu não sei, a diária, se do autônomo vocês também conseguem alguma coisa, vocês já chegaram a ver. A gente não tem clientes autônomos, é todos CNPJs. Então, Então, isso, a gente atende só empresas mesmo. Aí o MEI, ele pode usar esse sistema nacional, tá? O MEI, ele está conseguindo utilizar para prestação de serviço, tá? Comércio tem que ter sistema, então vai atrás da diária que precisa ter sistema para emitir. O MEI já existe. Exato. Então, o que eles estão falando, eu não lembro o nome de quem perguntou aqui para mim. O que eles estão falando, João Paulo, o que está mencionando que os autônomos, né, que hoje em várias atividades que não tem CNPJ, não tem o MEI, ele vai ter que emitir essa nota. Mas a minha preocupação só, eu ainda não consegui entender assim, o que mencionaram é que você já precisa entrar lá no sistema e fazer o cadastro, que eu acho que não vai precisar de CNPJ como MEI, mas é alguma coisa para pegar os autônomos, de alguma forma aí, daqui a pouco eles vão conseguir ter o controle nesse, porque é um sistema nacional, né, oferecido pelo governo. Gente, desculpa, viu, é que às vezes a gente coloca umas coisas assim,
Mas Hoje, Oi. desculpa até te atrapalhar, mas a Gabi, a nossa analista, que ela tem um recadinho também para passar para o pessoal, para fazer uma complementação. Gabi, pode falar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu faço parte da equipe de suporte técnico, né? E aí, para poder auxiliar vocês, né, na emissão de notas para o próximo ano, é importante que, se vocês tiverem dúvida, entrem em contato com o suporte técnico e que também entrem em contato com o contador, porque é preciso que vocês verifiquem, né, qual vai ser a CST e qual vai ser a Seclastrib na emissão da nota fiscal. Então, aqui a Ju, né, passou por vários pontos, ela não entrou mais nesse campo específico, mas para a emissão da nota fiscal, vai ser necessário a CST e a Seclastrib ali por operação, né? Às vezes tem algum item que tem algum tipo de isenção, e aí você usa uma operação diferente. Então, é importante vocês entrarem em contato com a contabilidade, ver qual é a CST, qual é a Seclastrib, se vai ser a alíquota padrão mesmo, né, para o ano de 2026, para o pessoal de suporte conseguir ajudar. Porque a gente consegue auxiliar ali, né, na questão do software, mas tem a questão ali da legislação, né, que só um contador que conhece mesmo a sua empresa vai conseguir te passar essa informação. E se for prestador de serviço, precisa do NBS também, tá bom? Do serviço. Então, é importante deixar aí, porque a gente já falta 20 dias, né, para já começar, e aí precisa deixar o sistema parametrizado, tudo certinho, né? Várias empresas vão sair de férias, então entre em contato com a gente lá no suporte. Com essas informações, a gente consegue auxiliar vocês para não parar aí dia 1, conseguir emitir nota normal. É só esse recado mesmo, Ju. Obrigada. Não, aí realmente, depois se o pessoal tiver dúvidas, acho que tem o meu Instagram, né? A Forner Contabilidade, podem procurar. A gente tem hoje a consultoria, caso alguém queira, a gente já está fazendo a simulação tributária da reforma, né? Então, a gente já está conseguindo fazer a análise, já mostrar para você o quanto você pagaria de imposto se já tivesse valendo, e a consultoria, tanto, né, na questão, toda a parte contábil, né, mas também nessa parte da fazer uma análise tributária, um planejamento tributário, mas assim, gente, hoje o pessoal está indo atrás, não paga um planejamento tributário se ele não for analisar já a reforma para você, porque senão você vai fazer agora, né? E o ano que vem vai ter que mexer de novo. Então, aí vocês fiquem à vontade, se quiser chamar lá pelo Instagram. Estou sempre postando pequenos vídeos, tento pequenos, porque é muita informação, né? Então, tem sempre pequenos vídeos lá que eu estou postando, tanto no meu pessoal quanto no do escritório. E aí eu espero ter ajudado, né? Eu vi aí que teve bastante pessoas e ficaram bastante tempo, né? Então, eu agradeço realmente a atenção de vocês. Espero realmente ter auxiliado. A minha preocupação sempre é com as micro e pequenas empresas que vão precisar de muito suporte, porque são os empresários que não têm uma gestão financeira, né? Não tem, às vezes, um sistema, ou tem a contabilidade que fala, eu quero só o básico, né? Gente, precisa se pensar mesmo como grande, né? Já ter ali estruturado, porque a hora que a reforma começar a valer, ela vai começar a pegar os pequenos e, assim, precisando de estar aqui para ajudar. Exato. Pessoal, a gente agradece. Acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, quer falar alguma coisa, pode levantar a mão ou pode mandar aqui no chat para a gente. O nosso suporte da NW está aqui, de segunda a sexta, das 7 às 5 horas. Nós estamos disponíveis para ajudar vocês. Lembrando, nós fazemos todas as parametrizações e com nossa implantação, então a gente tem o nosso pessoal da implantação que pode te ajudar com parametrizações se vocês estiverem com dúvidas. O suporte está aqui também para auxiliar vocês, mas todas as informações a gente precisa que informações contábeis venha do pessoal da contabilidade de vocês.
Nós não temos liberdade, nós não podemos mexer com a parte tributária e contábil de vocês. Então, se o contador de vocês até tiverem com alguma dúvida, pode pedir para ele entrar em contato com o nosso suporte. A NW está aqui para auxiliar vocês nesse processo, para que na virada do ano, que no dia 1º, vocês estejam, todo mundo já com o software atualizado e já emitindo essas novas notas fiscais nos parâmetros legais, para ninguém ter surpresa. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Ju, te agradeço demais toda a aula que você nos deu aqui hoje. Que a gente quis trazer você justamente para trazer a reforma de uma forma prática e para mostrar para o pessoal que é um bicho de 7 cabeças. Sim, mas a gente tem fórmulas e a gente está aqui, está todo mundo unido para fazer a transição da melhor forma e da forma mais fácil e mais tranquila. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Eu vou disponibilizar o seu contato para o pessoal. Então, eu vou enviar para todo mundo aqui que participou. Eu vou enviar seu contato. Se você me autorizar, posso enviar a apresentação sua também para o pessoal? Pode, sem problema. Perfeito. Aí tem o Instagram, só pode, assim, envia o preço para enviar é seguir lá no Instagram. Isso. Então vamos seguir a Ju no Instagram. Quem não segue a NW também, vamos seguir a NW, que a gente está ali toda vez que tem um webinar, toda vez que tem informações novas, a gente quer trazer para você e quer trazer de uma forma mais simples e de forma prática, sem trazer de forma tão técnica como a reforma vai impactar as empresas de vocês daqui para frente. Andrea, só teve, acho que as placas que perguntou aqui da ata, né, para distribuição, ainda está nesta briga de, assim, a questão de o regime protocolar, tá? Porque existe 31 de dezembro é a data limite, por isso que o CRC está brigando sobre isso. Se é a data para registro ou assinatura. Até então, ele está CP Placas, eu não sei o nome, né? Até então, o que a gente está orientando? Né? Fala com o contador, que é o que a gente está fazendo com os nossos clientes aqui, a gente está gerando, porque a junta não vai conseguir registrar tudo, tá? Não vai dar tempo mesmo. Mas lembra, quando a gente assina, a gente registra na junta, dentro de 30 dias, o que vale a data da assinatura. Tá? Então, se eu fizer agora, mesmo que eu registre, né, no comecinho de janeiro, estando dentro dos 30 dias, é o que vale. Como eu falei, o CRC está brigando, o sindicato CRC está brigando, mas eu acredito que não vai mudar. Então, assim, siga a assinatura, precisa até 31/12 de 2025, e aí a gente, seguindo a legislação, 30 dias do registro, registrando, vale a data da assinatura. Então, segue esse raciocínio, tá bom? Então é isso. Perfeito. O Instagram, acho que ela vai colocar, eu mandei, né? já o Instagram de vocês. Obrigada, viu, Perfeito, gente? então, pessoal. Boa muito semana. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Ju. Obrigada eu. Fica com Deus. Tchau.